noite, senhoras e senhores. Mais um programa Conexão Rio Claro. Aqui em nossos estúdios, Azil Francisco Zocchini, promotor público, prefeito de Rio Claro de 89 a 92, diretor e professor da Faculdade de Direito da Unimed. Boa noite, doutor. Boa noite, Luiz. Boa noite, povo de Rio Claro. É com satisfação que me faço presente nesta TV Cidade Livre. Isso é muito bom. A liberdade é um valor dentro da axiologia fundamental para o ser humano. Eu espero que ele nunca a perca. Porque quando nós perdemos a liberdade de pensamento, a liberdade de reunião, a liberdade de ser, nós perdemos a vida. É com satisfação que, depois de longa data, né, Luiz, a gente se reencontra para um bate-papo sobre as coisas importantes desta vida de liberdade em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Doutor, nós estamos terminando o ano de 2002, uma expectativa do novo governo, um governo que diz que tem o governo, dentre todos os presidentes do Brasil, aquele que tem uma raiz do povo mesmo. Quais são as suas expectativas em particular? Que tem uma raiz do povo mesmo, é verdade. Eu bem me lembro, em idos passados, após tantas lutas por parte da população, quando se começou a construir o PT e outros partidos mais. E ele nasceu realmente da vontade da população trabalhadora. E intelectual também. Mas tem raízes profundas. Espero e necessitamos, mais do que esperar, nós necessitamos que dê certo. Passado esse vendaval neoliberal do governo representado pelo estadista Fernando Henrique, foi um momento, né, na vida política do país, dentro da conjuntura global do neoliberalismo. Nós temos que voltar a atenção para o social, socialista mesmo, dentro de uma conjuntura capitalista. Aí está o grande dilema dessa administração, que tem raízes socialistas, consciência socialista, numa administração de um mundo capitalista. Vão ter que ter muita imaginação. Num mundo carente de recursos, onde a concentração de renda cada vez é mais injusta, tanto que o Lula, né, com muita sagacidade, disse, nessa visita que fez recentemente nos Estados Unidos, que há necessidade de linhas de crédito para o país, sim, e há mesmo. Sem o que não há como fazer frente aos inúmeros compromissos que vêm se acumulando através dos tempos e que se assoberbaram com essa administração liberal. Nós temos que ter esperança. Agora, doutor, caso contrário, nós vamos passar fome. O PT, durante esses anos todos de construção do partido, ele teve uma linha de enfrentamento do governo. Quer dizer, ele criou um confronto em diversas áreas. O senhor acha que esse confronto criado, ele pode agora interferir na governabilidade do partido? Não. Não, porque cumpre a todos os partidos ter a consciência histórica de que o PT até então agia dentro do seu isolacionismo. Ele já não se isola mais. Tanto que se aliou com um vice do PL. Está fazendo pactos profundos com o PMDB. Né? O PSDB diz que fará uma oposição não destrutiva, como o PT fizera no passado, segundo os reclamos do presidente Fernando Henrique.
ele não vai padecer desse mal. Isso internamente. Externamente, o próprio Mercadante já declarou que vai impor algumas regras aos Estados Unidos. Nós tivemos aí, nesses dias que precederam, já uma negociação do Brasil com os Estados Unidos. Hoje a Folha de São Paulo diz que o Bush diz que terá algumas condições para o Brasil. O senhor acha que aí nesse campo pode haver confronto? O PT querer partir para o enfrentamento na política externa? Não vai fazer esse enfrentamento, porque a dívida é imensa, né? Quem deve vai ter que saber negociar de forma que não perca a confiança do credor, haja a possibilidade de novos recursos, que precisa de novos recursos, até para pagar o serviço da dívida, sem o que... Então, está havendo aí uma boa vontade no Fundo Monetário, no BID, do Banco Mundial, e o governo americano não vai agir de forma diversa. E nem o PT vai fazer aquele enfrentamento de bandeirola, não é? Aquele enfrentamento provinciano. É evidente que vai endurecer nas negociações, mas são negociações de alto coturno, não é aquela coisa de fazer passeata. Isso já acabou. Doutor, quanto aos partidos políticos, o seu partido, o PDT, existe uma leitura por parte de alguns analistas que eles são enfraquecidos dessa última eleição. O que o senhor achou também? Saíram bem enfraquecidos. O PDT, ele tem que se rever a partir do seu presidente, a partir da sua liderança, que já está vetusta, né? Já está bem idosa. Eu tenho meus profundos respeitos pelos idosos, até porque estou a caminho. Vejam aí as cores dos meus cabelos. Mas está na hora do PDT se rever, talvez se aliar a outro partido. Enfim, ele está buscando a sobrevivência ao se unir aos vencedores que estão no mesmo perfil, né? No mesmo perfil ideológico, político-ideológico. Essa é inexorável esse caminhar. Até porque eu vejo que nós estamos seguindo por uma reforma político-partidária de raiz. E ele não vai. Não vai. As esquerdas vão ter que se unir. O grande mérito do PT, da vitória do PT, é isso. Vai levar. É um elemento aglutinador para isso tudo. Mas já houve um sinal muito forte disso, sim, né? Na eleição do Lula, né? Sim. Todos eles estão se unindo. Né? O Partido Socialista, o PDT e outros mais, com maior ou menor expressão, o próprio PPS, né? Tem que se unir para que nós temos um bem maior que a nação, uma nação que passa fome, um povo carente de tudo, dos bens da vida. Nós não precisamos ir longe, sai pela periferia da nossa cidade, sai, vai lá, Rio Clarense, tem droga. Tem um povo, uma juventude que se droga, uma juventude que está sem mercado de trabalho, meu Deus. Tem um povo que passa fome. Isso numa região que é tida como a Califórnia, não é? Que vem desde de Ribeirão Preto até São Paulo, riquíssima, para os padrões aqui da América Latina, sofrida América Latina. Vamos lá para a periferia das grandes cidades. Quantas crianças ficam inviabilizadas em suas vidas, nos 2, 3 anos de vida iniciais, por carência alimentar? Então, o brasileiro tem que pensar bem. Nós temos algo superior a tudo isso, que é o ser humano, que é a grandeza da criação de Deus. Não pode ser deixado, não pode ser abandonado,
não pode ser a despreocupação do outro ser humano. Que raio de amor é esse? Então, a política com ética, temente a Deus, tem que levar necessariamente a uma luta inexorável contra a marginalização dos bens da vida com relação a esse povo que é uma grande e gritante e aberrante maioria neste país. O senhor acha que essa política que o Lula está pregando com relação a acabar com a fome, ela está no caminho certo? Ela pode ser até complementar. Deveria pôr gente que sofreu fome, põe o genuíno lá para administrar, porque nesse país todos os projetos, principalmente quando chega na região dos coronéis, como é que o dinheiro chega para o povo? 30%, 20% do que é remetido? O resto para o meio do caminho, na corrupção, na safadeza. País, a gente chora por isso, viu? E furtam a fome, a ignorância, a pobreza, né? A saúde. O povo abandonado como está. Eu tive a oportunidade de andar, anos atrás, pela periferia de grandes cidades do Nordeste. Eu me embrenhei, inclusive, lá pela região da Seca. É revoltante. Josué de Castro, quando escreveu o que escreveu, né? 7 palmos de terra e um caixão, é a realidade e ela está aí ainda. Passa governo, sai governo, propõe isso, propõe aquilo, e eu só vejo os coronéis ficarem cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre, mais esquelético, aumentando os cemitérios. Isso é que é. Isso é um crime, é um pecado que não tem perdão. É verdade isso. Agora, doutor, trazendo mais para a tua profissão original, não existe aí também um comprometimento maior, não existiria aí também um comprometimento maior do judiciário, que a gente vê algumas medidas que não se entende muito bem, talvez o maior rigor em aplicar algumas penalidades com pessoas que estão fraudando, pessoas que estão tomando dinheiro público e nada é feito. Essas pessoas estão na política, essas pessoas continuam na política. A gente vê algumas pessoas que foram afastadas de cargos políticos por fraudarem, voltarem ao cenário político. Como o Jader, né? Como muitos, né, doutor? E outros mais. Principalmente o Eduardo Jorge, que foi reintegrado. Eu acho que lei nós temos. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem se esforçado e muito, tem se aprimorado e muito, através das promotorias da cidadania, objetivando a moralização e fiscalização da administração pública. O Ministério Público Federal tem agido no mesmo diapasão. Infelizmente, há certos subterfúgios. O fulano ele renuncia para não ficar inelegível. Então as leis são... A verdade é que o poder não legisla contra si próprio. Isso é um princípio de direito. Infelizmente. Né? Infelizmente, isso não é só aqui, no mundo todo. O poder deveria legislar contra si, sim, né? Rompendo essa barreira de protecionismo, de forma que o cidadão, uma vez processado, ele já ficasse afastado. Se foi absolvido, não, esse é outro problema. Não deveria ser, o seu nome não poderia ser submetido à apreciação pública. Infelizmente, a nossa legislação é muito complacente nesse aspecto. Não é tanto o Ministério Público, até porque há dificuldades de prova também, né? Buscar prova. E eu sei quanto é difícil você ir pensar provas aqui, ali, acolá. Já enfrentei isso na minha vida profissional e principalmente na vida política. E você não consegue.
de tão bem feito que a coisa é. Doutor, falando um pouco agora sobre educação, o senhor foi professor, e quem foi nunca deixa de ser, o senhor é um professor, eu diria mais, o senhor é um educador, foi diretor da Faculdade de Direito. O governo Lula, ele tem um projeto muito bonito para a educação. O senhor acredita que durante o governo Lula vai conseguir fortificar a escola pública? Um processo de mutação cultural não é imediato, né? O processo de mutação cultural, você mudar a cultura educacional é complicado. Eu tentei isso aqui em Rio Claro quando eu fui prefeito e consegui por outros caminhos, mas eu vejo que o fato de ter uma disposição e de se ter um projeto nesse sentido já é um ganho, é 50% de ganho. E o professorado, ele está ansioso por isso. Desde o terceiro grau até o berçário. Ele está ansioso por isso, sim. Nós precisamos essa renovação e essa busca, né, das nossas raízes culturais, para que nós possamos desenvolver todo um processo educacional nesse país, né, inspirado por Darcy Ribeiro, que foi o grande educador do país, né, e por outros mais que aprimoraram, né, essa busca. Só assim o país sai. É evidente que com capital, com uma administração séria, mas a cultura, né, de modificação do sistema educacional, não sei se estão me entendendo bem, eu não estou confundindo cultura com educação, não, mas é que nós temos uma cultura educacional que tem que ser revista. Doutor, quando o senhor foi prefeito de Rio Claro, o senhor era muito estimado por um dos maiores homens públicos que o Brasil já conheceu. E nós preparamos uma surpresa para o senhor. Vamos ver o vídeo. Desejo, minhas amigas e meus amigos, abraçar o nosso prefeito Azir. Que prefeito! Que prefeitão! Que prefeitaço! Vocês têm aqui, nós temos aqui em Rio Claro. Eu tenho recebido na minha casa. Ele chega na minha casa 10 horas, 11 horas, meia-noite. Ele é terrível. Quando ele quer uma coisa, é melhor fazer logo. Senão ele tira a gente da cama para ir ajudar a resolver o problema. Ele é um pedagogo, é um didata de Rio Claro. Eu que sou filho daqui, ele me ensina tanta coisa. Está fazendo serviço de água não sei aonde, esgoto não sei aonde, uma fábrica que vem aqui trazida por ele. E serviços relacionados com o esporte, educação e assim por diante. O doutor Ulisses Guimarães, o grande estadista deste país. Tenho saudades dele, como muitos têm. Pena que o memorial Ulisses parece que está ficando para as calendas. Ou talvez aguardando um admirador profundo por ele, para que retome a ideia e construa o Memorial Ulisses Guimarães em Rio Claro, que seria um centro de extrema modificação cultural para a cidade. Pense bem nisso, o político de Rio Claro. Ele sempre foi grandioso para com a nossa cidade, para com a nossa nação, e foi grandioso conosco. Realmente ele nos ajudou muito. Pena que se foi numa hora tão crucial da política do país.
ele ditava as regras da ponderação, do bom caminho, um homem que sabia tudo sobre o Brasil, não só sobre o Sul, mas sobre o Brasil todo. Enfim, está aí a sua memória mais do que presente. Infelizmente, a sua presença não é correspondida pela população, que o esquece. Isso é ruim. Doutor, quando o Sarney assumiu, quando o Tancredo morreu, parece que houve uma confusão na legislação, que na verdade quem deveria ter assumido seria o doutor Ulisses Guimarães. Ele abriu mão, né? Como presidente. E às vezes eu me pergunto, como é que seria hoje o Brasil se Ulisses Guimarães tivesse sido nosso presidente? Porque tudo que a gente tem hoje, todos os partidos que a gente tem hoje de esquerda, são filhos do Ulisses Guimarães, que segurou o MDB na ditadura, que foi aquele homem que foi a nossa grande fortaleza. E tudo que se tem hoje veio do Ulisses, né? Como é que seria esse Brasil hoje, com Ulisses Guimarães? Seria mais justo, eu acho. O doutor Ulisses, ele tinha um senso de justiça muito grande. Ele tinha um coração imenso de amor por este país. Tanto que deixou a política de forma trágica e que bens deixou. Aqueles normais que um ser humano possa acumular durante a vida. Nunca se levantou, durante toda a sua vida pública, qualquer palavra de objeção ao seu comportamento, quer particular, quer público. Um homem que honrou o seu compromisso com o povo. Eu acho que o país seria mais justo, sim. Nós talvez tivéssemos tido a possibilidade de, sem desfazer as dificuldades do momento que o Sarney enfrentou, mas o Ulisses teria tido uma dimensão mais dinâmica de mundo para o desenvolvimento do país. Doutor Azil, o senhor foi prefeito da cidade do Ulisses Guimarães. E como ninguém conhece essa cidade, né? Hoje Rio Claro está melhor? Cresceu muito, né, Luiz? Rio Claro no meu tempo era bem menor. Nós tínhamos só para ter uma ideia, 1/4 da arrecadação de hoje. Por aí. Então Rio Claro cresceu bem, e bastante. E se industrializou mais. Pegou um período de desenvolvimento. Nosso período foi um período difícil, conturbado, de Sarney, de Collor, de Zélia, de mudança de moeda, surripiaram ao dinheiro do povo, né? Então foi um período de inflação de 100% ao mês, hiperinflação, né? Foi um período conturbado economicamente, politicamente, foi muito difícil, com consequências aí que vêm até hoje, né? Mas graças ao nosso Deus, nós conseguimos desenvolver essa cidade, pelo menos no aspecto social. Construímos escolas, construímos creches. Fui o último prefeito que construiu creche na cidade. De lá para cá não construíram mais nenhuma. Consegui SIAC, né, que é o CAIC. Conseguimos construir 3.000 casas populares. Nós desenvolvemos um plano de saneamento básico na cidade, inusitado para os padrões de até então, e colocamos água e esgoto, tudo quanto foi bairro, distrito,
não deixamos nenhum sem. Chegamos à sofisticação de colocar esgoto até no horto florestal para acabar com o problema da esquistossomose que havia por causa da migração de trabalhadores nordestinos na floresta. Esse problema já está superado, graças a Deus, e a migração também. Enfim, foi um período rico de investimento de infraestrutura, na saúde, né? Não só através da construção de postos de saúde, unidades básicas de saúde, até na assistência, nós construímos uma, mas de investimento no ser humano, com cursos constantemente para médicos, enfermeiros, para atendimento da saúde. E não deixávamos de prover a necessidade da população por medicamentos, inclusive na Santa Casa. Enfim, a administração financeira, que era feita pelo Tom Zé, que era o vice-prefeito e era o secretário de governo, na época que acumulava as funções de secretário de Finanças, foi muito bem feita. Tom Zé se dedicou intensamente à administração financeira do município. Graças a isso, nós conseguimos construir muitas obras, pontes. E o importante é que sem financiamento e sem buscar recurso, porque não havia, nem federal nem estadual. É isso que eu ia dizer. O senhor acha que hoje há um diálogo maior da administração municipal com o governo estadual e federal, ou havia um diálogo maior naquela época? Não, o diálogo havia, não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Hoje tem dinheiro, não sei se há o diálogo, né? Não estou lá na administração, imagino que todo administrador público tem que dialogar. Isso não impede. Nós conseguimos alguns recursos na área da saúde, alguns recursos através do Dr. Ulisses Guimarães, né? Para saneamento do Jardim das Palmeiras, para Santa Casa. O Dr. Ulisses era muito cioso do atendimento das questões da Santa Casa de Misericórdia, de Rio Claro, que é o hospital por excelência da cidade, né? Secular e que merece a atenção de todo o Rio Clarense, sem desfazer os demais, mas há que se ter investimento, é ali que o povo humilde é atendido. Doutor Azil, o senhor acha que, passado esse período do governo Cláudio, vai haver uma continuidade do governo Cláudio, ou deve vir novas lideranças, ou deve vir um partido de oposição a esse governo que venha a confrontar a política local? O fenômeno nacional, ele ainda não acabou. Eu entendo, e pense bem isso, eleitor de Rio Claro. Houve uma vontade profunda da população brasileira de modificar. Não é verdade? Quando eu conversei com microempresários, com a população, não, eu vou votar no Lula porque eu quero modificar. Isso que está aí não me interessa mais. Era essa a resposta. Essa vontade de modificação é persistente no íntimo coletivo da comunidade brasileira. E Rio Claro não é exceção. A liderança já está surgindo aí nas últimas eleições. Né? O povo vai modificar tudo. Tudo. Ele não vai repetir o passado. Nem o passado remoto, nem o passado mais próximo. E vai modificar tudo, tudo, tudo. E tomara que modifique com saia. Com saia. Bom, nós já temos... Não com osaia, com saia. Já teve uma política, uma candidata, uma possível candidata, né,
que veio aqui, disse no nosso programa que ela é candidata, a Raquel Picelli. Foi ela que eu me referi. Eu acho que é interessante. Ela é capaz, vem da administração pública, sempre foi uma assistente social extremamente competente e dedicada. Quando eu era prefeito, ela se dedicava ao extremo. Eu tenho imensa satisfação de cumprimentá-la aqui de público. É uma moça consciente. Ela adquiriu muita experiência nesses períodos de Câmara. E o povo de Rio Claro deve ficar de olho nessa moça. Eu acho que sim. É uma liderança que vem vindo aí, né? Ela foi muito bem votada numa eleição onde o Aldo Demarque haveria de ter a votação que teve, até porque ele vem trabalhando muito bem como deputado. E ela participou dessa eleição e teve uma votação expressiva. Eu acho que não deve ser desprezada, não, pelo Rio Clarense. O senhor acha que a eleição do João Allen para a Câmara, presidência da Câmara, pode ser um contraponto ao governo atual? Talvez, talvez. É muito importante o diálogo com a Câmara, o diálogo dos poderes. O poder legislativo é um poder. Não é nem mais nem menos que o prefeito, é um poder constituído, não é? E o presidente desse poder, no caso, o presidente da Câmara e agora o professor João Allen, que tem tradição, a família Allen tem tradição de presidência da Câmara, o pai dele foi, e excelente, por sinal, em tempos de política passadas, né? Eu acho que o Executivo tem que dialogar com o Legislativo e vice-versa. Eu não tive nunca dificuldade. Eu ligava lá para a presidência, ô Fittipaldi, ô Dante, vocês estão aí? Estou subindo, vamos bater um papo, tomar um cafezinho. Eu pegava o elevador, subia lá, não ia, levava assessoria, não levava nada, ia lá sozinho. Gostava de ir na hora que tinha bastante vereador, assim, me viam lá, batia papo com todos. Essa convivência é necessária. Ah, mas precisa atender o pedido da Câmara? Sim, precisa sim. O vereador é corresponsável pela administração pública. Quanto eu atendia. E não eram estapafúrdios. É lógico que as coisas mirabolantes eram impossíveis de serem feitas. Eu dialogava. Mas muitas obras, muitas e muitas, né, que a gente tinha o desejo de fazer e fizemos, por apoio da Câmara, ou por sugestão da própria Câmara. Enfim, eu não vejo que o professor João Allen seja uma dificuldade, mas pelo contrário, é uma qualidade. É uma qualidade para a administração pública do Rio Claro. E qual é o futuro político do Azil Burkini? Continuar fazendo o que eu faço. Estou estudando teologia na Escola de Extensão Teológica da Igreja Nazareno. Não que eu pretenda ser pastor, coisa nenhuma disso, mas é um curso que eu sempre quis fazer, né? Eu jamais direi não, se convocado, não para disputa de cargo eletivo, mas para ajudar pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas bem intencionadas. Eu sou nascido em Rio Claro. Minha família data do século passado. Eu amo esta cidade, né? Fui promotor público em Rio Claro. Fui prefeito em Rio Claro. E eu amo profundamente. Mas amo de amar, porque eu me doei por esta cidade. Eu não fui para tirar, né, o amor extrativista. O meu amor por Rio Claro nunca foi extrativista, meu querido.
E sim, foi um amor doador. Eu me doei profundamente por esta cidade. Quem conviveu conosco sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Azil Francisco Bocchini. Realmente foi muita gentileza sua ter vindo aqui, se restabelecendo de mais uma cirurgia. A oitava. e deixou seus compromissos para vir aqui para a TV Cidade Livre. Doutor Azil, muito obrigado mesmo. Olha, Luiz, eu quero dizer a você, ao Rogério, desejar a vocês uma boa e feliz caminhada com esta TV Cidade Livre, que é uma TV comunitária. E quero dizer que estou à disposição, sem qualquer interesse pessoal, para o que vocês quiserem. Se precisar de manhã, eu virei. Se precisar à tarde, eu virei. Se precisar à noite, eu virei. Eu tenho imensa satisfação de transmitir, de levar para os outros aquilo que Deus me deu. Deus me deu muito. Deus me deu uma inteligência, Deus me deu um cérebro extremamente rápido. Deus me deu estudo, né? E à proporção que o tempo passa, o que eu puder devolver para a população, o que Deus me deu, eu farei. Basta que me solicitem, se é o caso desta TV ou qualquer outro caso que se nos apresente em oportunidade para isso. Povo de Rio Claro, um afetuoso abraço, que vocês tenham um Natal de mesa farta. Eu prefiro que vocês tenham um Natal de coração farto, de coração cheio de amor, de coração cheio de caridade para aqueles que não têm nada. E que Deus abençoe esse Natal. Que esse menino, que já veio há mais de 2000 anos atrás, seja o Cristo presente na sua vida. Aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ora, se ele disse isso, por que buscar outro? É uma imbecilidade muito grande. O amor busca exatamente esse caminho que ele disse. E ele não veio aqui para falar bobagem. Ele veio para dizer a verdade. E ele é a verdade. Que esse Natal seja realmente o Natal do caminho do Senhor. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, agradecemos a sua companhia nesta noite. Muito obrigado e até a próxima.